Crise na ética. É desnecessário dizer que todos sentem, e muitos proclamam que a moral está em crise. E não só encontramos essa crise nas relações do homem para consigo mesmo, do homem para com seus semelhantes, do homem para com as coisas, como do homem para com o ser, com S maiúsculo, do qual participa, como também a crise se instala nos estudos que se realizam sobre disciplinas tão importantes, reinando aqui, como em todos os outros setores, a maior confusão. A nossa época é uma época de confusão de ideias. E é confusa porque as ideias que foram separadas para análise, que o trabalho crítico realizou para estudá-las em separado, não foram devolvidas de modo hábil à concreção, mas se unidas confusamente, isto é, fundidas com outras, obedecendo às novas hierarquias de valores, que não correspondem ao que melhor deverá ser, embora revelem o que se dá na presente fase do processo histórico. Estamos numa época crítica, porque vivemos como em nenhum outro momento a crise. E como esta se instala em todos os setores, também teria de surgir na ética. Não se trata aqui de afirmar que uma precedeu a outra, porque na verdade, como nos mostra uma análise dialética dos fatos, ela é contemporânea em todos os setores, embora os graus intensistas de agravamento possam atrair mais a nossa atenção, e pela captação cronológica, julgarmos que o antecedente é causa do que cronologicamente é subsequente. Então, aqui é mais uma denúncia propriamente a um processo histórico que o Mário estava vivendo na década de 60, que hoje é bem mais incisivo, né? Bem mais intenso. Os frutos já foram colhidos, né? Estão sendo colhidos no tempo que vivemos, e são frutos que foram plantados na época que o Mário estava vivo, né? Então o Mário teve a desonra, né? O desprazer de ver a seara maldita, e a gente está tendo o desprazer de ver a colheita dessa seara. É comum aí o pessoal que mexe com filosofia contemporânea lidar com alguns autores que são muito estranhos, né? O Deleuze, Foucault, Guattari, Claude Lévi-Strauss. Geralmente esses autores estranhos são franceses, né? Jacques Lacan, o Freud, que daí já é alemão, o Jung, que também é alemão. O que mais que você tem? Noam Chomsky, estadunidense, esse aqui. Pessoal de Frankfurt, etc, etc, etc. São autores muito esquisitos, né? Eles parecem não falar nada com nada. Mas isso é feito de maneira proposital, tá? Todos eles fazem parte daquilo que eu chamo de estelionatário intelectual. Todos eles fazem isso de propósito, né? E pessoas dessa estirpe só fazem sucesso, só ganham dinheiro, né? Só ganham leitores com essas estranhezas, porque no final das contas eles estão habituados, ubiquados, num terreno de degradação intelectual, de degradação moral, né? Então, esse tipo de gente só faz sucesso, teve o sucesso que teve, porque encontrou uma gama muito grande de semelhantes, né? No final das contas, cada um tem aquilo que deseja, né? Então, não são todos os períodos históricos que homens como esse que eu citei teriam algum sucesso. Pelo contrário, seriam escorraçados, né? Mas a situação da inteligência humana ficou tão ordinária que esse tipo de gente é tratado até de uma maneira supra-humana, né? Thomas Sowell chamava de intelectual ungido, né? Intocáveis, né? Você não pode
falar mal deles sem atrair um conglomerado de cérebros juvenis, que nem sempre estão em corpos juvenis, te linchando em público, né? Furiosos com seus comentários. Mas isso acontece pelo agravamento da crise, né? A crise moral e a crise da inteligência. Então, no período de crise de inteligência, é natural que apareça que os sábios de um povo sejam charlatães, né? Sejam estelionatários. Continuando. Poder-se-ia dizer que a crise, e muito fazem, surgindo no setor da economia, foi a causa da crise ética. À proporção que a sociedade medieval se foi desintegrando pela atomização individual, pelos abismos abertos entre as classes, em sentido econômico, consequentemente a crise se agrava a cada dia. A descrição dos fatos, em uma apreciação superficial, permitiriam deduzir tais considerações. Mas um exame mais detido dos fatos, graças ao emprego da dialética, como a preconizamos, que não separa, mas concretiza, favorece-nos apreciações mais seguras. Em primeiro lugar, como já vimos, a crise está onde está o ser finito. Portanto, no período medieval já havia crise, com graus vários de agravamento. No entanto, nesse período, sobretudo na chamada Alta Idade Média, a religião católica, por seu apelo ao transcendente, revelava a força dada pela coesão religiosa. Não é que a Idade Média não tem problemas, né? É que o coração do medieval é um coração devotado à morte, né? Eu não vou tecer comentários mais amplos sobre isso, porque senão perde um pouco o foco do que a gente está lendo, né? Mas há uma sociedade cristã. Há um mundo fora do cristianismo para o medieval europeu? Não, não há um mundo fora do cristianismo. Há sociedade genuinamente cristã. Então, o instrumental mental, a intelectualidade medieval é uma intelectualidade, é uma formação da personalidade baseada nos preceitos cristãos. Seja na pedagogia moral, seja no modo de lidar com a natureza, seja no modo de lidar com os outros, né? E até mesmo de meditar sobre si mesmo. É uma sociedade genuinamente cristã, né? Isso está arraigado na cultura medieval de tal maneira que você, mesmo hoje em dia tendo mais cristãos do que se tinha na época, aqueles cristãos pensavam na sua fé todo santo dia. Então não é que nem hoje, por exemplo, que tive um professor de história moderna, muito gente boa, que ele dizia que a sociedade contemporânea, em relação à religião, trata Deus como uma espécie de acessório, de conforto psicológico, né? Eu gostei da expressão que ele usou, uma boa definição, né? Então é bem comum você encontrar pessoas, o meu Deus é carinhoso e tal, sabe? Então assim, você cria um Deus para você que só existe na sua cabeça, né? Então você não está se comunicando com um Deus real, você nem está muito preocupado se ele existe ou não. Ele é apenas uma espécie de afago nos momentos de tristeza, né? Ele é quase como se fosse um Rivotril comportamental, né? Ele abaixa a sua ansiedade mesmo sem droga alguma. É isso. O pessoal de lá tinha um jeito diferente de lidar com os problemas, né? Justamente por conta da sua relação com Jesus Cristo, né? Então, é o coração devotado à morte, é um povo que se confessa a todo momento, porque tem que estar preparado para a morte, já que pode morrer a qualquer momento, né? E pode morrer com circunstâncias triviais, né? São grupos, né? São coletivos que não se preocupam muito com a violência, porque ela é muito pequena. Então, você tem assaltos, igual você tem hoje, por exemplo. Então, onde é que vai ter essa coesão social? Vai ter no cristianismo, isso aqui que o Mário está falando, né? Olha lá. Virtualizara-se, assim, no homem a diácrise como emergência, já que os fatores predisponentes, o histórico social e as lutas travadas com outras culturas opostas, como os árabes, favoreciam essa atualização da emergência. A sociedade europeia de então conhecia a coesão que lhe era dada pela região cristã. Podem as nossas ideias encontrar objeções, e embora não nos seja possível, no âmbito desta obra, estudar todo o processo histórico do Ocidente, permitem-nos, no entanto, aproveitando o método decadialético, estabelecer certos postulados que têm a seu favor
para fundamentá-los nos conhecimentos até aqui estabelecidos que encontram sua validez nos próprios fatos. Não podemos esquecer que a formação do ciclo cultural que chamamos bizantino católico processou-se no Ocidente como características tão peculiares que o tornaram distinto de todos os outros ciclos culturais que a história registra. Roma, como potência ocidental, exercia sua hegemonia sobre o mundo e impunha sua escala de valores, a sua ética, enfim, toda a estrutura cultural daquele período, já que a decadência do helenismo conjugado com a contribuição latina. Ninguém pode negar que o cristianismo se apresentou como uma concepção do mundo, oposta à predominante da cultura greco-romana, mesmo que se considere as contribuições de ordem hebreia e orientais em geral na formação do cristianismo no Ocidente. Não podemos desmerecer que na própria sociedade romana havia uma emergência para ele, como nos mostra uma sucinta análise dos fatos de então, ante as crenças religiosas de origem órfica, do culto de Mitra e outros cultos afins que abriram campo para a penetração cristã. Por que o Mário está dizendo isso? Porque era para Jesus Cristo ser tratado como o rei do trigo. Havia vários reis do trigo, né? Osíris, Mitra e os Cafundó A4. Né? Aquela divindade que morre e retorna para abençoar as plantações. Né? O que acontece é que quando os cristãos começam a comentar sobre sua fé, já não estão comentando sobre aquele Deus que morre no inverno para voltar na primavera, né? Para abençoar plantações. Está falando de um Deus que realiza um sacrifício em nome de uma tal salvação das almas, né? Ora, se as almas serão salvas, elas serão salvas de alguma coisa. Significa que elas estavam correndo perigo. E aí o que seria esse perigo? O inferno, a danação eterna. O mar de enxofre, o fogo de Jena, essas coisas aí, né? E esse sacrifício é um sacrifício humano e que é reproduzido pelos cristãos pela Eucaristia. Né? Então seria um canibalismo, né? E outra, se não vemos aquele pão virar um pedaço de carne humana e aquele vinho virar sangue humano, não seria aquilo apenas uma fantasia do sacrifício judeu, que é de fato real, já que um animal de verdade é morto de verdade num templo de verdade por um sacerdote de verdade, né? Então são coisas que você vê, você está vendo o animal ser executado por um sacrifício, um holocausto, um bode expiatório, um sacrifício de reparação, etc, etc, etc. Só pegar lá o livro de Levítico que tem todos os tipos de sacrifício que os judeus faziam. Então quer dizer, na medida que o cristianismo era para ser semelhante às outras crenças, ele se torna muito diferente. Ele se torna diferente pela sua soteriologia, pela sua escatologia e até mesmo, podemos adicionar aqui, a economia da Trindade. É possível também. Ademais dos excessos totalizados pelos romanos, o cansaço devido ao esgotamento das possibilidades culturais do helenismo, o desejo de paz, que se abrigava nas populações tão sacrificadas pelo seu imperialismo, a descrença instalada em Roma quanto aos próprios fundamentos de sua estrutura, tudo isso eram portas abertas à propaganda cristã, que encontrou mais entrave de ordem supraestrutural do que propriamente estrutural, ou em nossa linguagem, encontrou uma emergência virtual, no bom sentido do termo, apta a receber o ensinamento moral religioso que o cristianismo oferecia. Então, é uma sociedade carente de alguma coisa, né? E o que melhor que o cristianismo para preencher as carências existenciais? Os cristãos primitivos, como todos os primeiros representantes de uma nova concepção de mundo, apresentavam aqueles caracteres peculiares: o zelo juvenil, ímpeto realizador, e não lhe faltavam ainda os pioneiros, os heróis, os mártires, que, pelo exemplo, justificavam melhor as suas crenças do que poderiam fazer todas as palavras humanas. Por mais ardente que seja a nossa imaginação, talvez não possamos viver nem de leve o entusiasmo cristão que se apresentava no excesso oposto ao excesso da sociedade romana em decadência. Se o cristianismo tivesse sido um movimento de acomodação ou de renovação apenas parcial da sociedade, teria desde logo a fácil adesão daqueles que buscam um meio termo vicioso. Mas os cristãos exigiam tanto, e era o exigido tão oposto ao que constitui a estrutura romana,
que só poderiam aderir a tal movimento corações inflamados pela rebeldia e pelo desejo de uma renovação total de toda a estrutura histórica. Não pretendiam os cristãos continuar a história, mas revertê-la. Por isso é que os romanos os consideravam, do seu ponto de vista, como rebeldes perturbadores da ordem vigente, revolucionários em suma. Os primeiros passos do cristianismo foram os de uma epopeia gloriosa, que ninguém pode desmerecer, nem menoscabar. E ao lado da cultura romana em decadência, assolada e ameaçada pelas constantes penetrações dos povos chamados bárbaros, o Império Romano em crise desfazia-se na diácrise inevitável, a qual se opunha apenas uma síntese coativa, imposta pela força, e não como um ímpeto intrínseco de coesão. Já o mesmo não se verificava entre os cristãos, cuja síncrese era espontânea, e tinha animá-lo o impulso místico, transcendental da religião, que prometia aos homens a salvação, isto é, salvá-los não só daquele estado de coisas que viviam, como lhe dava a esperança de uma vida futura melhor, que não podiam mais vislumbrar os horizontes da sociedade romana. O cristianismo surgia como a força de coesão, ante a coesão da força dos romanos. E ao mesmo tempo que a sociedade romana se corrompia cada vez mais, constituía-se cada vez mais a sociedade cristã. E esses dois antagonistas, um empunhado à brutalidade, o outro o sentimento e o amor transcendental, encontraram-se nessa encruzilhada da história, no momento em que o destino tinha de decidir-se por um ou por outro. E chegou afinal aquela hora em que a coesão da força não foi mais o suficiente para manter a estrutura romana, já que o cristianismo invadira todos os setores e animava a maior parte dos corações daquela época. O equilíbrio era impossível manter-se, e é nesse momento, os mais tremendos da história, que se jogam sobre a mesa os dados do destino. Roma não poderia manter-se por si só, porque lhe faltava coesão. Foi nesse instante que Constantino compreendeu e aproveitou-se dessa força da coerência para salvar Roma, que não podia mais resistir aos constantes ataques dos adversários que se cercavam e que nela haviam penetrado. Num gesto eminentemente político, quer queiram, quer não, Constantino empunhou o estandarte cristão e transformou o símbolo da cruz num símbolo de todo um povo, procurando nele a salvação do que não podiam mais salvar-se, porque estavam irremediavelmente perdidos. Bom, o Mário vai defender esse tipo de coisa porque era tese comum ali no começo do século XX e mais além, né, década de 50, 60, 70. Mas a partir da década de 90 essa tese já se fez obsoleta, né? Primeiro, a quantidade de cristãos que havia em Roma era muito pequena, cerca de 2% da população. Então o cristianismo tinha invadido tudo, havia invadido apenas 2%. O restante dos cristãos moravam no campo, afastados. Os que não estavam no campo, nem na cidade, estavam mortos pelos perseguidores. Constantino tinha em seu grupo de apoiadores, né, de empresários, fazendeiros, pessoas de grande dinheiro, de grande posse, e que tinham uma relação muito amigável com o Império. Todos eles eram pagãos, ou judeus, algo parecido com isso, fariseus, saduceus, sei lá. Que são grupos não grande entusiastas do cristianismo, né? Convenhamos. O cristianismo naquela época era tratado como crença de analfabeto, sobretudo pelo fato das pessoas que eram a grande massa dos cristãos serem analfabetas, e o texto sagrado deles era escrito em grego koiné, que é um grego vulgar, que nem isso eles conseguiam ler, né? Crendice de camponês era um outro termo usado, né? Falei, boa parte era camponês. Então por que o Constantino se torna cristão, né? Bom, uma pessoa, assim, falando de maneira pessoal, ele se converteu de verdade, né? Muito provavelmente a visão que ele teve foi verdadeira. Mas, falando ao nível de história, pode repetir a frase que o Paul Veyne repete no seu livro sobre o Constantino,
para um rei que queria ser humilde e grande, era necessário ser servo de um Deus humilde e grande ao mesmo tempo. Um Deus que é um carpinteiro pobre e ao mesmo tempo rei de toda a criação. É isso. Então, essa parte aqui que ele está falando do Constantino, você pode até ignorar, porque é uma coisa mais defasada mesmo. Este momento dramático da história abriu um novo campo para o cristianismo, mas deixou-lhe, no entanto, os germes da futura dissolução. E por quê? Aceito e amparado pelo Estado, não podia mais o cristianismo evitar que em suas fileiras penetrassem os inevitáveis adesistas, que não viam inflamados pelo zelo religioso dos primeiros cristãos, os quais, por mais vigilantes que quisessem ser, e sinceros à nova fé, não podiam evitar que tais adesões, que se faziam constantemente, viessem a germinar no futuro as dissoluções que a sociedade cristã teria fatalmente de conhecer. Outra vez, a diácrise, ainda virtual, aguardava apenas os fatores predisponentes favorecessem a sua eclosão. A sociedade cristã, ameaçada pelos antagonistas vindos de outra regiões, manteve sua coesão durante um longo período, mas não esqueçamos um ponto importante. O que antes era atual ao Império Romano em decadência tinha raízes na emergência humana, que durante o período de domínio cristão se virtualizaram. Não foram, no entanto, destruídos. E aqueles ímpetos que eclodem na decadência, os cães selvagens da alma humana, latiam silenciosamente no âmago de cada um, embora toda a aparência fosse contrária. Havia no cristianismo um aspecto que teve um papel importante no desenvolvimento histórico do Ocidente. Aqui, em relação à destruição, não vai ser nem nos processos modernos que teoricamente abalariam o cristianismo, porque o catolicismo se manteve de pé com a Contra-Reforma. Não é a reforma protestante que abala o cristianismo, nem muito menos o catolicismo, que continua a existir. Né? Quem vai abalar o catolicismo romano, na verdade, vai acontecer no século XX com o Concílio do Vaticano II. Né? É ali que o catolicismo finalmente entra de fato em crise. Em toda prédica cristã havia sempre a promessa de uma solução próxima aos homens. O reino de Deus estava presente, prestes a chegar. E o juízo final permitira fossem escolhidos os justos, que receberiam em paga a felicidade eterna, e seriam separados daqueles que sofreriam as penas da condenação. Enquanto a sociedade cristã esteve sob a ameaça dos povos alheios à cultura ocidental, a coesão foi mantida, apesar de já revelar sinais de agravamento diacrítico, mais facilmente contornáveis. Ao chegar, porém, ao século XI, o momento de equilíbrio das relações exteriores que o advento do ano 1000 fora aguardado como momento escolhido para o juízo final. Isso aqui é verdade, o pessoal achava, né? Que as coisas, a peste negra, desastres naturais, guerras para lá e para cá. Mas depois de um tempo a galera desencanou com isso. Este não sobreveio, as decepções já manifestas agravaram-se constantemente, e os cristãos, unidos até então com o poder místico, passaram a meditar sobre sua situação neste mundo. As solicitações constantes, vindas de outros povos, com os quais mantinham relações, as técnicas importadas, os conhecimentos transmitidos, o luxo, etc., fomentaram e precipitaram o agravamento da diácrise, o que facilitou a decadência. Foi então que a igreja, no intuito de salvar a unidade cristã, manteve-se mais vigilante do que nunca, e muitas vezes lançou mão da coesão da força para manter a unidade ameaçada por tantos males. Desde então revela-se nossa história o agravamento da diácrise, com o fluxo e refluxo da síncrese, com a alternância das mais variadas. Nesse período é que se percebem soluções mais evidentes na ética, e em geral se dão simultaneamente diácrises observadas em outros setores, como os da economia, da estrutura social, etc. Através do Renascimento, a diácrise agravou-se constantemente, apesar de todas as tentativas contrárias, inclusive da grande tentativa da Contra-Reforma, até alcançar os nossos dias, em que é fácil perceber-se a intensidade do agravamento, pois não há mais um setor onde a diácrise não domine soberanamente. Por essa razão é que não é demais retornar aqui, embora num rápido relance, os fundamentos da moral cristã, sua ética. Para tal, aproveitamos apenas para exemplificar o pensamento ético de São Tomás de Aquino, para que dele partemos de uma visão justa da moral cristã, que em nossos dias está por todos os lados não só ameaçada, mas inegavelmente
em parte decomposta. Parêntese que vamos fazer permitirá que tomemos plena consciência, embora em aspectos gerais, dos fundamentos ontológicos da ética cristã, através de São Tomás de Aquino, se que isso queremos desprezar outras contribuições.